Irmãos, descanso é um princípio de Deus, sabia? Descanso é um princípio do Senhor. Tanto que no 7º dia, Deus fez o quê? Descansou. E Ele precisa descansar? Não. Mas Ele fez isso para nos ensinar que eu e você, nós precisamos descansar. E quando nós descansamos, é nesse momento que nós desfrutamos de um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Então é por isso que nós temos que descansar, nós precisamos dormir, nós precisamos ter momentos para desfrutar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. E eu falo para vocês, eu sou meio contra, porque se eu não que eu sou contra, eu não gosto muito de dormir. Mas o Senhor tem trabalhado isso na minha vida. O período de descanso, ele é fundamental para que nós venhamos ter uma vida abençoada. Tem muitas pessoas que chegam para conversar conosco, estão atribuladas, tá tomando remédio, tá, sabe, aquele desespero, e você olha para a pessoa e fala, olha, na verdade, sabe o que você precisa? Não é de uma oração, não, você precisa de uma noite de sono. Descansa, deita e dorme. Amém, irmãos? Então nós tivemos aí uma semana abençoada, graças a Deus. Nós agradecemos aos irmãos que trabalharam na casa do Senhor. A gente pôde descansar em paz, porque nós sabemos que nós estamos em família e a nossa família trabalha, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um que serve a casa do Senhor, porque nós ficamos em paz, porque nós sabemos que a casa do Senhor estava em boas mãos. Então, eu quero agradecer a todos aí que estavam envolvidos para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? E eu quero trazer essa noite um tema que o Senhor já estava colocando no meu coração. E o tema dessa noite é: o Senhor lhe confiou talentos celestiais. O Senhor lhe confiou talentos celestiais, irmãos. E aqui trazendo um contexto de uma confirmação que o Senhor colocou no meu coração, aconteceu algo nessas férias, algo diferente, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós estávamos ali desfrutando daquele momento, ali na beira da praia, e de repente apareceu um vendedor ali, um vendedor que fica naquelas lanchonetes ali, né, petiscarias, e ele vem, ele serve porção, ele oferece chopp, ele oferece caipirinha, e ele começou a oferecer ali para nós. Não, obrigado, irmão, obrigado, não, agora a gente está satisfeito e fica em paz. E quando ele estava saindo, eu falei assim: qual é o teu nome? E ele falou assim: Polaco, pode me chamar de Polaco. Irmãos, eu errei até na hora que ele voltou, chamei de alemão, mas não faz muita diferença, né? Mas enfim, conversamos ali, ele se apresentou, trocamos uma ideia e tal. Daqui a pouquinho, mais para a hora do almoço, estava eu e o pai do João, o Márcio, ali na tenda, e estava o Léo. E esse homem voltou lá e começou a conversar de novo com a gente, batendo um papo, um cara legal, um cara simpático, e conversando, e a gente deu uma atenção ali para ele, sabe? E de repente ali ele contou a vida dele, por que ele estava ali, que ele tinha uma família, filhos, enfim, ele foi contando ali sobre a vida dele, a gente foi conversando. E está tudo bem, dali a pouco ele foi embora. Daiane, eu só queria água, por favor. E aí daqui a pouco ele foi embora, e está tudo certo, e nós estamos ali. Eu não me lembro, mas acho que no dia seguinte, ou um dia posterior, alguma coisa assim, apareceu ele de manhã de novo. E ele veio lá: oi família, bom dia. Olha, hoje eu não tenho petisco, eu só tenho bebida. Vocês vão querer caipirinha? Oh, meu Deus. Aí teve alguém, que eu não me lembro quem falou, olha, nós não bebemos. E quando se fala que não bebe,
é a chave para alguém fazer uma pergunta, quem sabe? Você é crente? Alguém falou, nós não bebemos, ele, vocês são crente? Nós ali, né, falamos, sim, tal, e, entendi. Aí ele veio. Então deixa eu fazer uma pergunta. Por que Bíblia se chama Bíblia? Aí nós ali explicamos que é um conjunto de livros e tal. Daí ele falou assim, agora eu vou dificultar um pouco a pergunta. Eu tenho uma outra pergunta. Quantas gerações é de Abraão até Jesus? Aí, irmãos, assim, a gente já está meio acostumado, quando fala que, ele é pastor, a gente já está acostumado com umas perguntas. Quando ele fez essa pergunta, eu falei, esse cara não é raso. Esse cara, ele é profundo, ele sabe o que ele está falando. Ninguém pergunta quantas gerações é de Abraão até Jesus, irmãos. Venhamos e convenhamos. E na hora eu saquei, eu falei, esse cara, se agora ficar respondendo, vai responder, vai, não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu falei, irmão, muitas, né? Não, mas quantas? Muitas, irmão. Eu sabia que ele sabia da resposta. Aí ele falou assim, está lá no livro de Mateus, capítulo 1, 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até a Babilônia, e depois mais 14 gerações da Babilônia até Jesus. Falei, está vendo como é que você sabe? E ele saiu todo faceiro. E até aí tudo bem. Eu só pensei comigo, agora vai ter que aguentar. Mas amém. Esse cara estava precisando de atenção. Mas algo aconteceu. Esse homem chegou para nós, eu não me lembro se foi no mesmo dia, ou se foi no dia seguinte, no outro dia, no final da tarde. Ele ia passando pela barraca, ele já tinha terminado o serviço, era final da tarde, 3, 4 horas. Esse homem estava completamente embriagado, mas bêbado caindo. E ele olhou para nós, família. E para a honra e glória do Senhor, o Márcio, pai do João, teve muita sabedoria. Eu estava um pouco afastado, ele estava ali na ponta e ele chegou do lado e começou a conversar e cuspir ao mesmo tempo. E o Márcio, com muita educação, falou, senta aí, tem aperitivo. Teve gente que não gostou. Mas o Márcio começou, senta aí, come aí, e conversar, e ele cuspia e conversava e tal. E na hora, ficou um clima desagradável. Imagina você com a sua família ali, é um lugar de praia, né? E ali um cara completamente bêbado. E eu ali, junto com a Daiane, ali um pouquinho mais para trás, eu falei, Senhor, o que esse cara veio fazer aqui? Alguma coisa o Senhor quer com esse homem. Ele não veio parar aqui à toa. Quantos vendedores passaram ali que nós... Mas esse cara era diferente. E aí, em um certo momento, eu puxei a cadeira, fui para perto. E eu e o Márcio começamos a conversar com ele, eu comecei a ministrar na vida dele. Mesmo ele estando naquela situação, nós começamos a conversar e ele fez de novo, eu vou fazer uma pergunta. Eu falei, faz. Por que Bíblia chama Bíblia? Ele falou, Jesus. Não, eu tenho outra. Quantas gerações de Abraão até Jesus? Falou, meu irmão, você já respondeu, você sabe a resposta. E nós começamos a ministrar na vida desse homem ali. Até chegar um momento, irmãos, que eu orei pela vida dele. E na conversa ali, no desenrolar, ele falou que não, uma pessoa havia confrontado ele para que ele aceitasse a Jesus, mas ele não tinha aceitado.
E eu olhei para ele, o Espírito Santo falou muito forte comigo: é agora. Então eu olhei para ele e falei assim: você quer aceitar Jesus agora aqui? Do jeito que você está? Ele olhava para cima: ô Pai, eu quero. E nós fizemos a oração ali naquela tenda, por mais que aquele homem estava embriagado. Irmãos, quando eu pedi para ele repetir as palavras, quando eu falei de Jesus Cristo, não saía a palavra, mas ele falou. E ele aceitou a Jesus Cristo. Só que na conversa que nós tivemos com ele ali, ele foi falando de passagens bíblicas que nenhum leigo conhece. Esse homem conhece a Bíblia de capa a capa. Este homem, ele estava numa denominação onde aconteceu algo e ele se decepcionou com Deus. Mas um homem que sabia de várias passagens, vírgula por vírgula, irmãos. Mesmo embriagado, ele citava versículos bíblicos assim, lúcido. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito do que nós vamos falar hoje. Porque esse homem, ele aceitou Jesus ali na nossa barraca. Ali ele declarou, irmãos, e a hora que ele aceitou Jesus, fechou o tempo. Quem acredita no mundo espiritual sabe, o tempo fechou. E ele já saiu da nossa barraca, jamais quase bom. Espacinho de tempo, ele já saiu quase bom. E aí, o Senhor me trouxe esse homem para falar justamente que é um homem conhecedor da palavra, um homem simpático, um homem que conversa bem, um homem que tinha intimidade com Deus, conhece a palavra do Senhor, um homem que está ali, que tem 2 filhas, inclusive uma médica, um homem que tinha uma esposa, uma casa. Mas de repente esse homem abriu mão de tudo. Eu não sei o que aconteceu, mas ele abriu mão de tudo para viver uma vida sem paradeiro, para viver uma vida sem endereço, para viver uma vida de qualquer forma, como se diz, vivendo hoje. Um homem que resolveu enterrar os seus talentos, esconder aquilo que o Senhor o capacitou, irmãos. Porque mesmo embriagado, ele falava assim: olha, debaixo do pé de abacate eu fiz uma oração assim, assim, assado, e Deus me respondeu assim, assim. Então nós estamos falando de uma pessoa que conheceu a palavra, que conheceu o Evangelho. E quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que estão vivendo dessa forma, enterrando os seus talentos e deixando de desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu garanto que tem muitas pessoas nessa situação. Quem conhece alguém aqui e sabe que a pessoa tem um talento, mas que escondeu o seu talento para viver a sua vida? Eu conheço alguns. Eu conheço alguns vários, que pegaram os seus talentos e enterraram os seus talentos para viver uma vida que o inimigo preparou. Eu conheço muitos talentos preciosos, talentos que nas mãos do Senhor faria um assalto no inferno, mas pessoas que decidiram enterrar os seus talentos, não usar aquilo que Deus colocou à disposição, para viver uma vida de qualquer forma, deixando de ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, mas simplesmente
não se importando com o próximo, não se importando com o reino de Deus e enterrando os seus talentos. Irmãos, é o que nós vamos trabalhar hoje. O Senhor lhe deu talentos celestiais. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mateus 25, versículo 14. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Aleluia. Santo Deus. Mateus 25, 14 diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos, confiou-lhes, repete comigo, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Diga, capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Ó Senhor, me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantia. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Amém?
Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Que nesse momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha ministrar no nosso coração. Trazer a revelação que só o Senhor tem, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Pai, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor, Pai. Que toda distração, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que nós venhamos estar focados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, só fazendo uma introdução a respeito desse texto, a partir do capítulo 24, Jesus começa o seu sermão escatológico. Escatológico significa o fim dos tempos, né? Escaton significa fim. Escatológico, os últimos tempos, fim dos tempos, a consumação. Jesus começa a contar parábolas daquilo que nós precisamos ouvir, de estar atento, de que Ele vai voltar. E aqui, quando Ele usa essa parábola, Ele usa uma parábola voltada para valores financeiros. Só para nós termos uma ideia, talento era barra de ouro, barra de prata, em torno, fala-se de, é que depende do local, mas de 28 a 35 quilos. E um talento representa 6.000 denários. Então, só para a gente fazer uma conta rápida, um talento equivale mais ou menos a 20 anos de trabalho. Então, um talento era algo muito precioso e valioso. Quando nós lemos ali que um recebeu um talento, a impressão que dá que é muito pouco. Mas é praticamente ele recebeu 20 anos do que ele receberia trabalhando. Então é muita coisa. E Jesus, ele usa essa passagem para justamente falar de algo de valor. Algo de valor, mas que, por fim, o seu Senhor vem para prestar contas do que nós fizemos com aquilo que é de valor. Então nós não vamos trabalhar a questão de valores financeiros. Não é essa a conta. Mas nós vamos entender, de fato, espiritualmente, o que o Senhor Jesus estava trabalhando, estava falando, estava ensinando. E é aquilo que o Senhor hoje trouxe para mim. O Senhor já está falando comigo a respeito de talentos. E quando eu estava ontem ali, estudando, e cada vez que a gente vai estudando, a gente entra num versículo, e aí parece que a mente explode, e aí você consegue entender várias coisas. Eu olhava assim para a parede, e aí o Senhor me trouxe aqui para a igreja, e eu via, sabe aqueles baús que a gente vê em filme, que tem tesouro dentro? O Senhor me mostrava aqui vários baús, uns abertos, mostrando o seu tesouro, mostrando tudo aquilo que vale, mas alguns estavam fechados, lacrados com cadeado. Mas hoje, em nome de Jesus, Ele quer abrir esses baús. Ele quer que nós venhamos a expor todos os nossos talentos. Amém? Então eu olho para esse texto, e eu começo a olhar para ele, e já no primeiro ali, no versículo 14, tem algo que me chama a atenção, porque ele diz que chamou os seus servos, e confiou-lhe os seus bens. Ele confiou. É uma expressão muito profunda. Ele confiou. O que significa confiar? Significa que é entregar algo de valor. Porque se não tem valor, você não precisa confiar.
Você só entrega. Mas quando é algo de valor, você precisa confiar. E a palavra diz que ele confiou. E ao confiar, ele está delegando uma responsabilidade. Ao confiar, ele está acreditando na capacidade e no caráter de alguma pessoa a quem ele está entregando. Quando eu olho para esse texto e eu vejo que ele simplesmente confiou, a palavra não diz que ele emprestou. Ele emprestou os talentos com desconfiança. Não, ele confiou os seus bens. Ele confiou, ele diz que confia e entregou. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Deus confiou em mim e confiou em vocês. Deus confiou em nós. Deus, ele acredita em nós. Deus depositou talentos na minha vida e na sua vida, porque ele confia em você, ele confia em mim. Com Deus não tem conversa de três cantos. A palavra de Deus, ela é reta. Eu acredito em você, por isso que eu estou confiando. Você é capaz de fazer, por isso que eu estou confiando. Eu confio em colocar talentos nas tuas mãos, filhos e filhas. É o Senhor que está dizendo. Eu confio porque eu sei que vocês vão administrar isso. Aleluia. Eu não entrego dons por um acaso. Eu entrego porque eu confio em cada um de vocês. Eu confio em cada um de vocês. Então nós precisamos mudar a forma de enxergar a nossa vida. Nós precisamos mudar. Nós não estamos apenas vivendo. Nós não estamos apenas respirando. Não, nós não estamos. A minha e a sua vida, é certo que nós estamos administrando alguma coisa que Deus colocou na tua mão e na minha mão. Amém, irmãos? Nós não estamos simplesmente respirando, vivendo, não. Às vezes nós perguntamos: ei, irmão, como é que você está? Eu estou respirando. Não, nós estamos administrando algo que Deus colocou na nossa mão. A pergunta é: nós estamos sendo fiel ao Senhor para administrar tudo aquilo que foi colocado, depositado? Porque Deus, ele acredita em você, Deus acredita em mim, antes de nós acreditarmos em nós mesmos. Antes de você acreditar em você, Deus já acreditou em você. É por isso que ele confiou. E ele entrega responsabilidades. Por quê? Porque ele sabe quem você é. Foi ele que te fez. Ou seja, Deus, ele confiou dons, habilidades, recursos, oportunidades. Está tudo em você. Está tudo em mim. Você pode até não ter recebido a mesma quantidade de outra, mas você recebeu algo, e vem da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então eu olho e vejo que Deus confiou, mas quando eu vou para o versículo 15, ali diz que a um ele deu, está dado. Ele deu. A outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. Eu olho para o texto e eu vejo que todos receberam. Ninguém ficou sem nada. Ninguém ficou sem talento, irmãos. Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu da parte do Senhor. E aqui a Bíblia fala que o texto não está dizendo que os servos pediram. Não, eles não pediram. Mas o próprio Senhor, aqui do texto, entrega para eles. O próprio Senhor não vende, não empresta, mas Ele dá. E Ele entrega os talentos. Ele dá os talentos.
O Senhor Deus, e isso revela algo poderoso, porque tudo começa com Deus, irmãos. A minha vida e a sua vida, tudo começa com Deus. Se não é por Deus, nós nem aqui estaríamos. Então tudo começa com Ele, a graça vem antes do esforço. Nós recebemos pela graça dEle, não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos por onde, nós recebemos pela graça. Então Ele dá para nós, e esse dá os talentos, mostra que ali tem propósito. Quando Ele fala que dá os talentos, aponta para um propósito na nossa vida. Ele não dá um talento a troco de nada. O talento é dado não para ser guardado, mas para ser usado segundo o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Tudo que Deus dá tem propósito. Ninguém ficou sem receber o talento. Os valores podem ser diferentes, mas todos receberam. Deixa eu falar uma coisa. Eu e você recebemos talentos. Ninguém aqui ficou sem receber. Ninguém. Todos nós recebemos. Aqui não está falando que ficou alguém sem receber. Olha, você ficou sem receber, vai atrás daquele que recebeu mais e assiste o que ele vai fazer. Não. Todos aqui receberam, ou seja, cada um de nós recebemos algo do Senhor importante. Mas irmãos, o inimigo das nossas vidas, sempre acha uma boca disponível para falar assim: olha, você não serve para nada. O inimigo das nossas almas sempre acha um meio de chegar para você e falar assim: olha, você não vale nada. Você não serve para nada. Você não serve para isso. Você não serve para aquilo. Você não tem talento nenhum. Ele sempre acha alguém para poder usar, para poder falar isso para nós, que nós não temos dom, que nós não temos talento, que nós não servimos para nada, que nós estamos esquecidos, que nós somos um acaso. Olha, você é um acaso. Quantas pessoas que nós conversamos, olha, eu não sei nem por que eu existo, não sei nem por que eu vim para essa terra. E a resposta é uma só: eu sei, porque Deus te planejou, meu irmão. Você não é um planejamento humano. Você não é um planejamento dos seus pais, não. Você é um homem, uma mulher planejado do Senhor. E recebeu talento. Amém? Então eu olho para esse texto, quando eu vejo Ele deu, isso significa que nós temos. Então isso que o inimigo vem falar, que você não serve para nada, isso cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu não tenho talento nenhum. Tem sim. Algum talento você tem. E não confunda talento com só trabalho ministerial. Não é. Pode ser em outras áreas. Você pode ser um grande empresário que vai crescer na sua vida e vai gerar muito emprego e vai abençoar muitas vidas. Você pode ser um médico, você pode ser um enfermeiro, você pode ser um advogado. Você pode trabalhar num caixa de supermercado levando alegria. Outro dia eu falei para um cara que foi entregar uma pizza lá. Me veio na hora, não sei, de vez em quando bate os dois fios aqui. Falei: irmãos, você carrega alegria nessa caixa, hein? E ele ficou olhando: como assim? Falei: você já viu alguém comendo pizza triste? Ele falou: é verdade. Irmãos, todos nós temos talento. Amém? Amém. Todos nós temos talento. Só que todo talento, tudo aquilo que Deus dá, há um propósito. E quando há um propósito, há uma responsabilidade. E quando há uma responsabilidade, há uma prestação de contas. Amém? Deus te deu, irmão. E aí ele continua falando: de acordo com a sua
Quem lembra? De acordo com a sua capacidade. Versículo 15. Ele deu segundo a sua capacidade. E aqui eu começo a entender que Deus, Ele conhece a sua estrutura. Quando fala-se de capacidade, aqui Ele está falando de habilidade. Aqui Ele está falando de maturidade. Aqui Ele está falando de preparo, de estrutura interior. Segundo a sua capacidade. Deus, Ele não dá de forma aleatória. Você não foi gerado de forma aleatória. Você não recebeu o talento de forma aleatória. Não. Deus, Ele entregou conforme a sua capacidade. Por quê? Porque Ele sabe o quanto você suporta, o quanto você aguenta, qual é a tua estrutura emocional, física, pessoal. Ele sabe que muitas vezes nós pedimos muito mais daquilo que nós podemos suportar. Ele conhece a nossa capacidade, irmãos. Amém? E a capacidade, ela não é algo fixo. Não, Ele deu capacidade para que nós venhamos desenvolver. Eu e você, nós precisamos crescer através da capacitação que o Senhor nos dá. Ele nos deu já a capacidade, mas através dela nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, nós vamos investir e aí nós vamos crescer. Amém? No texto nós vimos que um recebeu 5 e depois ele estava com 10, porque ele ganhou mais 5. Ou seja, a capacidade que ele tinha para 5, ele foi crescendo e tinha 10. Aquele que tinha 2 tinha a capacidade já para 4. Então é algo que eu e você nós temos que trabalhar. Nós temos esse desafio na nossa vida. Deus, Ele nos capacita cada dia mais, mas nós precisamos buscar. Não é achar que só vai cair do céu, está tudo pronto. Não. Nós precisamos. Naquilo que nós vamos fazer com excelência. Amém, irmãos? A gente sempre vê que muitas pessoas acabam falando assim: olha, Deus tem um chamado para a tua vida, assim, assado. Não, eu não. Não, eu não. Irmãos, se Deus te chamou para pregar o Evangelho, é porque a capacidade já está aí. Se Deus te chamou para ser um missionário, é porque a capacidade já está aí. Se Deus te chamou para liderar um grupo de oração, é porque a capacidade já está aí. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, é porque a capacidade já está aí, irmãos. Nós só precisamos começar a colocar ela para fora. Nós começar a expor ela, a treinar, a buscar. É assim que vai acontecer. Nós precisamos entender que Deus, Ele não vai exigir nada de mim e de você que Ele já não nos deu a capacidade de suportar. Se Ele está cobrando de mim e de você, é porque Ele já capacitou para que você possa suportar o processo. Então, irmãos, é viver, é aprender, é buscar, é estudar. Eu lembro que uma vez que eu estava começando a pregar, e aí eu fui pregar, e aí depois do culto um irmão me procurou e falou assim: ô meu irmão, eu vou te ensinar como é que você monta a estrutura de uma pregação. Eu já fiz a leitura, né? Não foi bom. Jesus acende a luz. Mas é um começo. Nós precisamos se movimentar. Nós precisamos estudar, nós precisamos tirar o pé do chão.
Nós precisamos erguer a mão e falar assim: eis-me aqui. Hoje eu não estou pregando tão bem, mas eu estou aí, estou estudando, estou indo, estou me colocando à disposição, vamos. É assim que começa, irmãos. Todo começo é difícil, mas Deus já te capacitou para o chamado e o propósito dele na tua vida. Não permita que o inimigo venha tirar isso de você. Não permita o inimigo falar assim: olha, você não é capaz. Não, se Deus te capacitou, você já é capaz. Aleluia, Jesus. Ah, Deus poderoso. Irmãos, a capacidade não vem daquilo que a gente quer. Não, é daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Eu confesso para os irmãos que eu tenho uma admiração pela música, mas não sei bater palma. Até batendo palma eu sou desafinado. Eu olho para os meninos aqui tocando, eu falo: meu Deus, se eu soubesse. Mas não é o que eu quero, é o que Ele tem para mim. Quando eu era mais jovem, eu tinha vontade de jogar bola. Onde tinha um campo, eu estava lá jogando bola. Meu sonho era ser jogador de futebol, mas nem tão bom eu era. Então não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Ele tem. E hoje eu faço o que eu amo. Hoje eu faço aquilo que Deus me chamou. Hoje eu estou cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, feliz da vida. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Porém, o Senhor, Ele confia, Ele entrega segundo a sua capacidade. Mas o texto diz que, tempo depois, muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas. Ou seja, a liberdade, ela não anula o acerto de contas. A liberdade, ela não anula o acerto de contas. Irmãos, essa é a hora que vocês vão falar amém. A liberdade, ela não anula o acerto de contas. Nós temos que prestar contas. Nós temos que prestar contas. Quando ele fala assim, muito tempo depois, voltou o Senhor daqueles servos. Isso aqui é um peso eterno, irmãos. Por quê? Porque ele voltou. A palavra diz que ele voltou, fala com clareza. Ele voltou. Amém? O Senhor não desapareceu, o Senhor Ele não esqueceu, o Senhor Ele não desistiu. Ele voltou, Ele deu um tempo e voltou. Ou seja, a vida não termina na liberdade, mas ela termina na prestação de contas. Eu e você, nós vamos prestar contas. Sabia? Romanos 14, 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou más. Ou seja, eu e você, nós temos que prestar conta. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. E aí a maioria falou não. E aí ela falou não, sim. Porque uma hora nós vamos ter que sentar diante dele e prestar conta. Então, independente do caminho que você está seguindo, no final, você vai ter que sentar diante do Senhor e prestar contas com Ele. Amém, irmãos? Então eu olho para o texto e vejo que ele veio para prestar contas. E aí, quando nós lemos o texto, nós vimos 2 servos. O que tinha ganhado 5, ganhou mais 5. O que tinha ganhado 2, ganhou mais 2. E aí o Senhor declara: muito bem, servo bom e fiel.
Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, quando Deus ele olha para todos, ele enxerga aquilo que ele já depositou. Ele já depositou os talentos, dom, capacidade, sabedoria. E eles aproveitaram tudo isso para multiplicar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Os talentos que Deus coloca nas nossas mãos, irmãos, não é para mim mesmo, mas é para mim servir. O talento que Deus colocou na tua mão não é para você mesmo, mas é para você servir, é para você multiplicar o reino dos céus. Então esquece, Deus me deu um dom, então eu vou desfrutar desse dom. Não, esse dom é para servir. Lembra Jesus quando estava 40 dias no deserto, jejum, e no final de 40 dias chega o nosso inimigo. E ele fala assim: pô Jesus, você deve estar com fome, né? Barriga deve estar roncando, 40 dias. Transforma essas pedras em pães e come. Enche a sua barriga. Jesus não faz isso. Mas quando Jesus está diante de 5.000 homens, o que ele faz? Ele usa o dom dele para alimentar aquela multidão. Então, irmãos, o talento, o dom que Deus nos deu, não é para benefício próprio, mas é para nós servirmos ao próximo e multiplicar o reino dos céus. Eu sei que tem muitas pessoas usando talentos para se autopromover. Muitas pessoas usando o talento para ficar rica, para se expor. E isso está errado. Um dia haverá de prestar contas. Porque o talento é para a expansão do Evangelho. Amém, irmãos? O mundo, ele recompensa aqueles que têm alto desempenho. O mundo, ele recompensa aquilo que mais você mostra. Mas Deus recompensa aquele que é fiel. Deus recompensa aquele que é fiel nos mínimos detalhes. Amém, irmãos? E no fim, a melhor coisa que eu e você vamos escutar da parte do Senhor é: muito bom, servo bom e fiel. Essa é a melhor frase que eu e você nós vamos escutar. Amém? Então nós tivemos dois, que foram sábios, que foram homens de coragem, que foram homens que trabalharam, que pegaram os talentos e multiplicaram. Mas infelizmente teve um que ele não entendeu. Teve o servo mau e negligente. E aqui eu vejo 3 pontos aonde eu vejo muitos enterrando o seu talento. Primeiro ponto, esse servo, ele tinha uma visão distorcida de quem era o Senhor. Esse servo, ele tem uma visão distorcida, porque ele olha e diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, que pega aonde não semeou. Ele tinha uma visão distorcida, irmãos. E todo ser humano que tem uma visão distorcida é porque não conhece o Deus dos céus. Todos aqueles que têm uma visão distorcida do Pai, verdadeiramente não conhecem quem é Deus. Não conhecem quem é o Senhor. Porque todas as vezes que a visão está distorcida do Criador, a visão também estará distorcida da criatura. Quando nós não entendemos, quando nós não temos intimidade, nós não conhecemos. Temos uma visão distorcida. E o trabalho do inimigo sempre foi esse, desde o Jardim do Éden: distorcer a visão e a palavra de Deus para as nossas vidas. O inimigo sabe o potencial que eu e você somos na mão do Senhor.
O inimigo sabe os talentos que foram depositados sobre as nossas vidas. Ele sabe que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos com intimidade com o Senhor, quando nós estamos conectados com o Pai, nós nos tornamos imparáveis. Mas desde o jardim do Éden, ele tenta distorcer isso daí. Desde lá de trás, ele vai tentando distorcer a imagem do Pai, a imagem do Senhor, a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto, esse homem, ele tinha uma visão distorcida. O segundo ponto é que o medo falou mais alto. Veja que no complemento do versículo, ele diz assim: tive medo. Eu tive medo. Irmãos, o medo é o segundo motivo pelo qual as pessoas não multiplicam os seus talentos. Ah, meu Deus. Quem já ouviu alguém falar assim: eu não vou orar não, porque a retaliação vai vir tudo para mim. Irmãos, quando eu escuto isso, quem já escutou isso? Fui só eu não, né? Ah, eu não oro não, eu não vou orar não, porque a retaliação vai vir tudo para mim. Irmão, você não conhece o Deus que você tem. Você não conhece o exército celestial que está em volta da sua vida, te protegendo, te guardando. Nós não podemos realmente contra o inimigo, mas aquele que está conosco, sim, e ele é mais poderoso. Então para de dar vantagem para o inimigo. Para de ser um profeta do caos. Eu oro sim em nome de Jesus. Porque eu sou um servo do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. E nele há todo o poder. Amém, irmãos? O diabo não tem poder nenhum sobre Jesus, sobre o nosso Deus. Tudo está no controle do Senhor, nas mãos do nosso Deus. Deus não nos deu espírito de medo, de covarde. Não. Espírito de ousadia. Eu sirvo o Deus Altíssimo, aquele que pagou um alto preço, morreu naquela cruz do Calvário, um ato de coragem, de amor. É esse Deus que eu sirvo. Eu não sirvo o Deusinho não, que tem que ficar levando prato de comida, pinga, cachaça, sei lá mais o que, galinha. Usa caldo quinó, é mais barato. Então assim, nós servimos um Deus, para de ter medo. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. O medo tem muito a ver com a autopreservação. Eu vou me preservar. E aí para no medo. Irmãos, o medo nos convence de que perder, enterrar, já é o suficiente. Não tenha medo. Amém? E o terceiro ponto que eu vejo sobre esse servo mau é a preguiça, é a acomodação, é a negligência, a omissão. Por isso que ele foi um servo mau, preguiçoso. A Bíblia diz que o Senhor demorou a voltar. E aqui nós entendemos o espaço da vida, desde quando nós nascemos até a volta de Jesus. O Senhor demorou, e a pergunta é: o que Ele fez nesse tempo todo? O que Ele fez nesse tempo todo? Ele assistiu Netflix, Ele zerou as séries, deve ter zerado todas as séries. Ele jogou todos os joguinhos que podia jogar, ficou lá jogando. Ou Ele ficou ali perdendo tempo, fazendo coisas sem importância, irmãos. Quantas pessoas que você vê com talentos, pessoas inteligentes, pessoas com dons, fazendo coisas sem importância, fazendo coisas medíocres, irrelevantes, fazendo coisas banais que você olha e fala: eu não acredito que esse fulano, com toda a inteligência, fazer um negócio desse. Passou-se o tempo e nós não sabemos o porquê. O porquê que ele não fez. Porque Deus não deu talento.
para nós ficar assistindo Netflix. Não estou contra, assim, você de vez em quando sentar e assistir ali um filme, não. Mas entenda que há pessoas que não saem da sala. Cada série que você pergunta, eu já assisti. Não consigo terminar uma. Tem pessoas que têm joguinhos para tudo que é lado. Aonde você chega, a pessoa está no jogo. Por que não tira esse tempo para fazer os devocionais ali no celular? Tem tantos aplicativos bons que você pode ler a palavra, que você pode aprender. Não perca tempo, não enterre seus talentos, não fique atrás de joguinhos, que na verdade quer tirar o seu tempo precioso. Se há algo que nós temos de valor, é o tempo, irmãos. É o tempo. E o tempo é hoje. É hoje. Você reparou na tua vida que você nunca sai do hoje? Você já reparou nisso? Já pensou nisso? Você nunca sai do hoje. Quando chegar amanhã, para você é hoje. E aí as pessoas, não, semana que vem, não, amanhã, não, quando eu tiver... Não, irmãos, nós nunca saímos do hoje. Ou você faz agora, ou você faz agora. Ou você vai ficar chupando o dedo. Deus quer desenterrar talentos hoje aqui, irmãos. Deus quer colocar para fora talentos que estão sendo enterrados, jogados fora, que podem ser usados para expansão, para que o reino de Deus ele avance, para que a minha vida e a tua vida possa ser um canal para encontrar uma pessoa e levar palavra de vida, palavra de esperança, palavra de conforto. Nesse mundo que está um caos, onde está tudo distorcido, o que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Nós não podemos aceitar isso. Amém, irmãos? Então use os seus talentos, grave isso. O talento vem de Deus, mas a responsabilidade de multiplicar é minha e sua. O talento vem do céu, vem do alto, mas eu e você temos a responsabilidade de multiplicar. E saiba que o talento, o dom, ele é simplesmente um potencial para você alcançar o seu propósito. Amém? O dom, ele é um potencial para eu e você alcançarmos o propósito de Deus. E eu olho para esse texto, irmãos, e eu vejo servos bons, mas vejo um servo mau. E a pergunta que eu faço para nós essa noite: o que você tem feito com o talento ou os talentos que Deus colocou na sua mão? Os talentos que eu e você, todos nós, vamos chegar diante do Pai e Ele vai perguntar para nós: o que é que você fez? O que é que você fez com aquilo que eu entreguei para você? Olha que o texto mostra para nós que quando o Senhor voltou, Ele não chegou para o de 2 e cobrou por 5. Ele não chegou para o de 1 e cobrou por 5. Não. Ele é justo. Ele vai cobrar aquilo que de fato Ele entregou na minha e na sua mão. Nada mais e nada menos. Então não adianta ter desculpa para apresentar ao Senhor. Que Ele deu talento para cada um de nós, Ele deu. Isso é fato, isso é uma verdade. Agora, o que eu e você, nós estamos fazendo, o que eu e você, nós estamos usando, ou enterrando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, é isso que Ele vai cobrar. E eu pergunto, o que eu e você, nós estamos fazendo? Você pode manter intacto o talento que Deus colocou na sua mão e você está sendo infiel. Lembra do jovem rico? O jovem rico fala assim para o Senhor Jesus: o que eu faço para entrar no reino? O Senhor é bom, né? Ele fala: bom é o Pai. Mas o que eu faço para entrar no teu reino? Não mate, não adultere, tarará. E ele fala: não, já faço tudo isso. Mas ele tinha algo no coração que não agradava o Senhor.
não agradava a Deus. Ou seja, pode ser que você esteja com o teu talento intacto, guardado, mas está sendo infiel ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para desenterrar esses talentos. E eu quero encerrar essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que eu e você, nós não vamos ser julgados pelos nossos sonhos, ou por aquilo que nós queríamos fazer ou decidimos fazer. Mas o Senhor, Ele vai perguntar o que nós fizemos com os talentos que Ele colocou nas nossas mãos. O talento que Ele confiou. E em nome de Jesus, eu quero encerrar essa ministração, orar com vocês sobre 2 pontos dessa pregação. Primeiro ponto, orar para aqueles que ainda não descobriu o seu talento. De repente você ainda não sabe qual é o seu talento. De repente você ainda não sabe qual é o seu propósito nessa vida. Então eu quero orar em primeiro lugar, para que você possa descobrir qual é o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é o propósito de Deus para a sua vida. E o segundo ponto que eu quero orar essa noite, é que de repente se você enterrou o seu talento, ou que hoje você entendeu que o seu talento está enterrado, que você não está usando, se hoje você entendeu, porque de repente o inimigo usou a vida de alguém para falar que você não tem, mas hoje você descobriu que tem sim talento, e você quer desenterrar esse talento, e usar esse talento para multiplicar, para avançar o reino de Deus, para servir o próximo, eu vou orar também por você. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar ao Senhor. E abra o seu coração para Deus. Irmãos, cada um, Deus usa de uma forma. Cada um, Deus depositou um talento. E saiba que muitas vezes as pessoas querem ser vistas. Elas querem talentos para ser vistas, ficar visível aos olhos das pessoas. Mas entenda que cada talento, ele tem o seu grau de importância, seja na exposição ou seja no oculto. Se nós pegarmos os nossos órgãos vitais, todos eles estão protegidos, todos eles estão guardados, ninguém vê ele, a não ser que abra. E esses órgãos vitais, o nome já diz, se um deles parar, se um deles der ruim, todo o corpo perece. Então não importa qual é o talento, o importa é que existe o talento, e que Deus vai te usar de forma tremenda, aonde Ele preparou esse propósito de vida para você. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. É noite de adoração, é noite de celebração. E essa palavra é uma palavra de vida. É uma palavra de esperança. Essa palavra é Deus falando assim: olha, eu confio e eu já dei nas mãos de vocês. E se alguém ou algo disse que você não é capaz, que você não tem,
Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, tem sim, porque eu dei, e eu dei e está dado. Amém, irmãos? Adore ao Senhor, adore ao Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Enquanto você adora, enquanto você louva, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mas a nossa mente, ela precisa estar conectada com o céu. O nosso espírito precisa estar conectado com o céu. Então esqueça o que está acontecendo ao lado. Esqueça os problemas de amanhã. Esqueça o que está te esperando lá fora. Mas esse é o momento de conectar com o Senhor, para que Ele possa responder às nossas perguntas. Amém?